ver se eu consigo dar um zoom depois. Ele tem uma setazinha aqui para baixo. Pessoal, você que está pela TV, para deixar um like, você rola para cima, certo? Ó, aí depois vai pelo lado direito, na mãozinha você já deixa um gostei aí, um like, certo? Aí para você se inscrever, você volta aqui pro lado esquerdo, vai no logo aqui do canal. Aí você já vai clicar em inscrito, ó, inscrever-se, certo? Aí você já vai ficar inscrito. Aí toda vez que eu postar vídeo aqui novos, né? Aí você vai receber em primeira mão, beleza? Pessoal, hoje a gente vai começar a fazer uma série de vídeos aqui desse inversorzinho aqui, que é da marca Danfoss, certo? E a gente vai explorar um pouco ele, né? Ele é ele é do modelo, ele é um VLT Microdrive F51, certo? Eu baixei aqui o manual dele, ó. E eu pretendo aqui a gente fazer juntos aqui, né? As parametrizações dele, né? A gente vai ver aqui as funções que ele vai ter, e a gente vai aplicar cada uma dessas daí, né? Então, nesse conteúdo aí, pessoal, que não dá para fazer tudo de uma vez, que é muita coisa, né? Mas eu vou passar para vocês aí o que a gente pretende fazer com ele aí, ó. Então, a gente vai, né, começar com a partida manual, né, pessoal? A partida manual ele tem aqui, aqui ele chama de PCL, não, ele chama de LCP, que é essa tela aqui, ó. O nome aqui é LCP. Deve ser alguma nomenclatura em inglês, né? Que eu não sei traduzir, eu não sei qual é o que ele quer dizer isso aí, mas vamos aqui, ó. Ele tem as funções aqui, pessoal. Primeiro eu vou passar para que serve cada um desses daí, né? Vamos ligar ele aqui, ó. Então, vamos energizar. Essa parte de ligação, pessoal, nem se preocupa não, que é muito fácil, né? Que são as três fases aqui, que chega aqui, ó. Três fases. E a do motor. Lá no motor está escrito UVW, né? E aqui em cima está escrito linha, né? Já sabe que ele é trifásico. Ele é um trifásico 380, certo? Aí e tem essa telazinha aqui, tem a tela de menu, certo? Menu. Esse menu aqui é onde eu vou entrar aqui nas funções dele aqui, ó. Status. Esse status ele vai indicar o que é, quanto é que está de corrente, quanto é que está de tensão. É como se fosse um supervisório, né? Do inversor, para você saber o que está lá, a frequência, né? Porque no inversor é muito importante a gente saber a corrente que está no motor, né? Para a gente, isso serve para garantir o trabalho, né? Meu motor ele vai até 5 amperes, né? Eu vou ver lá na corrente ali se realmente está trabalhando aqui dentro dessa faixa, certo? Para não ter problema depois, né? Aí tem esse quick menu. Esse quick menu aqui, pessoal, ó, eu não sei se dá pra ver aí, pessoal, mas aqui, ó, eu vou ver se eu consigo dar um zoom depois. Ele tem uma setazinha aqui pra baixo, ó. Aqui não dá pra ver, ó. Aqui não, mas aqui tem uma setazinha. Quando você aperta, aí tem uma setazinha que ele vai mudando, entendeu? Ele vai mudando. Então, eu vou apertando o menu, né? Ele vai mudando aqui, ó. Esse quick menu só que esse parâmetro quick está dizendo veloz, é rápido, né? São aqueles parâmetros rápidos que são frequência máxima, frequência mínima, aceleração, desaceleração, né? Os parâmetros do motor. Aí quando eu aperto aqui de novo, ele vem para cá. Aí aqui eu tenho todos os parâmetros completos, né? Tudo aqui, certo?
E aqui tem um sinal de volta, tem um back, né? Voltar, ó, né? Aqui para navegar, para cima e para baixo, certo? Aí aqui, ó, eu tenho um manual e eu tenho um automático. Ó, né? Aqui eu ligo e desligo, né? Então, se eu não quiser nem manual nem automático, eu vou aperto aqui no meio, pronto. Mas se eu quiser o manual, né? Se eu quiser partir só por aqui, coisa que não aconselho muito, né? Ó, eu vou ter já a partir do meu motor, certo? Aqui, ó. Aí o restante aqui eu vou selecionar isso. Isso a gente vai aprender, né? Só que isso aqui não é bom fazer isso porque danifica aqui, né? Você ficar ligando por aqui. É bom você fazer a ligação via remota, que a gente vai ver isso aqui, que é através de botoeiro, certo? Então vamos aqui, ó. Então, o que eu pretendo aqui, ó, nessa apresentação desse vídeo aqui, ó, nós vamos, a gente vai trabalhar com a parte direta, né? A gente vai acionar aqui, ó. Vou explicar só mais uma coisa aqui, pessoal, que aqui, ó, aqui é onde vai as entradas digitais e entradas e saídas digitais e analógicas. Eu vou explicar isso aqui também, né? Então vou falar aqui, né? O que vamos a gente vai falar de partida direta, né? A gente vai ligar e desligar o motor através de botoeira. A gente vai aprender sobre os parâmetros do motor. A gente vai explorar isso aí, os parâmetros do motor. Vamos conhecer o que é aceleração, desaceleração. A gente vai ver, sabe qual é o parâmetro que está aí, né, nesse inversor. Frequência máxima e frequência mínima. Isso é importante para a gente também, né? Porque às vezes nem sempre a gente quer trabalhar com a velocidade total ou velocidade muito baixa, e a gente precisa desse parâmetro de frequência máxima e frequência mínima, né? A nominal do motor ele é 60 Hz, aí dependendo do número de polo vai 1200 RPM ou 3000, aliás 1750, que é para motor de 4 polos, e 3.500 para motor de 2 polos. Então são velocidades muito altas, às vezes nem preciso dessa velocidade toda. Então por isso que eu tenho o nosso camarada aqui, nosso inversor de frequência, né? Então a gente vai ver essa frequência máxima e frequência mínima. A gente vai também aprender, né? Vamos aprender a fazer a reversão, né? Às vezes você precisa, digamos que eu tenho uma máquina, vou botar aqui uma máquina de lavar industrial, eu preciso que ela vire para frente e para trás, certo? Então a gente vai fazer aí um comandozinho manual mesmo, pelas botoeiras, e vamos fazer também um comandozinho automático, né? Para ele fazer essa reversão sozinho, através de programadores e alguma coisa assim auxiliar, certo? Então a gente, né? Então as ligações da fiação a gente vai aprender isso aqui, ó. Vai aprender a ligar cada um, né? Aqui do motor eu já falei, mas a gente vai fazer isso mais detalhado, certo? Eu vou tirar isso aqui todinho, tirar fora, e a gente vai começar a fazer a ligação dele aqui. Outra coisa também que eu quero mostrar aqui no vídeo, né? O que são entradas digitais, né? Justamente aqui, ó. Aqui são entradas digitais nesse modelo que está numerado, né? De 12 a 60, ó. Certo? Isso aqui são as entradas digitais, né? O 12 aqui, ó, ele vai de 12 a 60, né? O 12, que é o comum, é um sinal positivo, né? Aí eu vou escolher se é NPN ou PNP. Não sei se eu vou se a gente vai trabalhar com isso aí, mas vamos ver se a gente faz os dois modos, né? PNP e NPN. O PNP, né? O NPN é o PNP, que é carga comum ao positivo. Então a gente vai usar, né? Eu preciso do positivo para cá. Ó, se eu preciso mandar um positivo aqui,
Então o meu negativo ele é comum, né? Então se é carga comum no negativo, então ele é PNP. Então preciso mandar um positivo, né? Inclusive até falei sobre, eu fiz um curso, eu fiz aí um vídeo sobre sensores, né? E eu expliquei bem detalhadamente o que é PNP e NPN, expliquei, né? Isso não se aplica, como você vê, não só em sensores, né? Sensores, né? Sensores, transistores. Você vê que aqui também a gente precisa disso, ó. Então, eu tenho aqui, né, um sistema PNP, certo? Aí eu tenho aqui na entrada 18, uma entrada aqui, ó, 18, né? E depois eu vou explicar o que é entrada, eu posso fazer, aproveitar, sabe, explicar a vocês o que é entrada e o que é saída, né? Entrada 18 é o start, dou um start, ó, e na 19 uma reversão. Isso dependendo da programação que eu fizer aqui. Isso aqui pode mudar se eu quiser. Vamos ver isso aí detalhadamente. Aqui aqui no 20, ó, é um negativo. Esse negativo, aí sim, aí aqui eu posso mudar para NPN, certo? Em vez de eu mandar positivo, eu mando negativo. Porque tem CLP, pessoal, que manda negativo. Tem CLP que manda positivo. Aí se você tiver nesse embaraço aí trabalhando com esse sistema aí de PNP, NPN, se o seu CLP ele receber negativo, aí você tem que mudar isso aqui, ó. De você mudar positivo, para você habilitar o seu inversor, você tem que mudar a configuração, tirar de PNP e NPN. O VEG, se eu não me engano, ele manda negativo, ele é NPN. Eu acho que é negativo sim, porque o comum dele, né? Eu vou falar aqui do certo da 18, né? Ele é o 5, né? E o 5 é o negativo. Então, eu estou mandando negativo, então o NPN, né? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, essa questão, né, de PNP e NPN, eu vou deixar mais esclarecido isso aí depois, né? Às vezes a pessoa procura o vídeo, apesar de eu falar que eu fiz o vídeo, né, sobre isso aí, às vezes a pessoa não encontra lá, né? Mas eu vou falar isso aqui, ó, né? A gente vai fazer essas duas maneiras aqui, vou explicar, sabe, por que NPN e NPN. Então, vai entrar aqui no nosso assunto, né? Outra coisa aqui o que é, entrada analógica, né? As entradas analógicas, pessoal, né? Essa entradazinha aqui, ó, ela vai do 50, ó, 50, 53, 55, né? Eu tenho um 10 volts aqui, ó. Aqui eu tenho uma fontezinha aqui, certo? Uma fonte de 10 volts. Eu não sei qual é não. Dá para calcular a corrente, porque ele quer que o potenciômetro aqui seja de 1K. Então, se eu aplicar a lei de Ohms aqui, eu sei até quanto suporta aqui de corrente, né? A gente vai saber isso aí também, certo? Aí eu tenho 10 volts, né? Aqui eu tenho minha variantezinha, ó, aqui, né? Que aqui é onde realmente vai entrar, vai receber a entrada analógica. E aqui o meu GND. Aí esse GND é igual a esse, pode ser que seja, né? A gente botar o motivo aqui, se ele der o bip, né? É porque esse é igual a esse, né? E aqui eu tenho eu tenho essa aqui é analógico por tensão, né? Eu tenho uma analógicazinha aqui, ó, por corrente, certo? Tem uma analógica aqui por corrente. Então, pessoal, praticamente é isso aí, ó. Isso que eu acabei de falar aí pra vocês é o que a gente vai ver aqui com esse camarada aqui, certo? Então a gente vai estudar, vai aproveitar bastante aqui, extrair tudo que for possível aqui para gente fazer, né? Fazer reversão, fazer essa partida, né? E vai ser aí um material, né, de aproveitamento para vocês, né? Um material para estudo, né? Essa marca Danfoss, né? Danfoss é uma das melhores que existe, né? Não é complicado a parametrização dele, apesar do pessoal só gostar de VEG, porque acho que o VEG é mais fácil.
Porque assim, esse daqui, os parâmetros dele é em bloco. Você vai no bloco 1, 2, né? Por exemplo, lá no bloco 1 é só sobre parametrizando o motor. Se você for no bloco 5, é só sobre as entradas digitais. Se você for no bloco 3, também fala um pouquinho das entradas digitais, né? Ao contrário do VEG, né? O Setup 500, o Setup 300, né? Ele é um bloco só. Você tem que sair lá do 00 até chegar no P400, né? Então você vai... Aqui não, aqui você vai selecionar essa parte aqui que eu vou explicar para vocês, né? E a gente vai ver que é bem mais fácil de você parametrizar. A questão é você entender o que você precisa no inversor, pessoal. Ó, você precisa, pro inversor, saber as entradas digitais. Você tem que ter isso aqui, ó. Primeiramente isso aqui, ó. Né? Aonde estão ligando? Onde é que eu ligo? Né? Onde é que eu vou ligar o comum aqui, o 24 volts? Onde é que eu vou... As minhas entradas digitais, quem é, a numeração. Então, aí, o resto, você tem que saber, né? Saber velocidade máxima, velocidade mínima, local remoto, né? Você tem que saber as rampas de aceleração, onde é que está a rampa, né? Isso para qualquer inversor, certo? Para qualquer um, não é só para isso não. Aí você consegue dominar o inversor de frequência. Queira sim ou queira não, pessoal. Se você fizer uma instalação do equipamento desse, né? Você chegar no cliente, dá para você cobrar de 350 a 400 reais, dependendo da sua região, certo? Você trabalhando só com isso aqui. Então, se você tem conhecimento disso aqui, é uma fonte de renda muito boa para, né? E apesar de que todo eletricista ele tem que estar envolvido nisso aí, tem que saber trabalhar com um inversor de frequência, certo? Então, é isso aí que eu queria para vocês, né? Aí você vai se inscrever agora no canal, que para quando eu começar a fazer vídeo sobre ele, né? Aí você vai receber a notificação, beleza? Não deixe de se inscrever, porque aí porque não dá para fazer o vídeo de todas as etapas de uma vez só, porque vai ser questão de 1 hora de vídeo aí. Então eu quero detalhar bem, muito detalhado cada parte que você tem que ser feita aqui, né? Isso, por exemplo, eu quero aprender só aceleração, aí vou fazer um vídeo só sobre aceleração, por isso que vai ficar grande o vídeo, vai ficar grande e muito bom de conteúdo, porque você pode juntar tudo, você pode baixar, botar no pendrive, botar no cartão de memória, né? Aí você vai ficar apto de pegar um Danfoss, qualquer marca Danfoss, e você vai dominar ele direitinho, né? Eu já fiz isso no VEG, já fiz isso no Telemecanique e fiz aí no Ishikawa, né? No Yaskawa. Eu fiz isso no Yaskawa. Então, eu já peguei esses 4 inversores, a gente dividiu ele em etapas e ficou muito bom, beleza? Então, pois é, aí se inscreva, pessoal, se inscreva para você receber a notificação do YouTube, certo? Para você não perder os outros, beleza? Então, fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo, certo? Eu já venho aí com o Jó habilitando ele.